Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Estamos em pleno domingo, iniciando a nossa jornada. Estamos fazendo estudo de caso da Oi. Sempre aos sábados e domingos aprofundamos um pouco mais esse case. E por que escolhemos essa empresa para o estudo de caso? Pela complexidade que envolve a mesma, por se tratar de uma grande empresa, não é uma microempresa, é uma grande empresa, com uma história já de realizações no país, né, que quase quebrou em 2016, entrou em recuperação judicial com uma dívida considerada até então impagável naquela época de 65 bilhões de reais. Todos apostavam que ela ia entrar no processo de falência e ela vem se recuperando. Estamos muito agora próximos da saída da recuperação judicial. Por tudo isso, acredito que a empresa nos oferece uma série de detalhes, de conteúdos que nos permitem fazer estudos excepcionais sobre a temática que envolve as empresas e a Bolsa de Valores, né? Então a gente tem uma oportunidade singular para estudar a Oi e assim refletir sobre os muitos assuntos que estão correlacionados a ela e ao mesmo tempo, conforme a gente vai aprendendo, a gente pode depois testar esses aprendizados com qualquer outra empresa listada na Bolsa Brasileira ou americana. Tenho certeza disso aí. Bom, eu sou Cláudio Faleiro, deixe o seu like, por favor. O canal Viver de Renda já tem mais de 620 vídeos publicados sobre os mais diversos temas e acredito que isso pode mudar a sua vida de patamar. Maratone todos os vídeos. Aqui tem conteúdos diversos. Falo sobre o CAD, por exemplo, qual o papel do CAD, quais são os processos que o CAD já julgou, como ele julgou. Você tem curiosidade sobre isso? Acessa aí a playlist e vai ver a pasta que aborda isso. Como eu quebrei na bolsa em 2008? Porque eu já quebrei, especulando, fazendo day trade, fazendo operações de curto prazo. Então eu conto um pouco a minha trajetória e por que eu quebrei em 2008. Como eu me recuperei também, né? Como foi o movimento de saída do fundo do poço. Como foi que isso se deu? Como eu cheguei ao primeiro milhão, ao meu segundo milhão? Ao mesmo tempo eu falo sobre a importância do mindset, como mudar a mente, porque não adianta simplesmente estar na bolsa com uma mentalidade que não atende às necessidades de quem vai investir na bolsa, né? Então você não adianta trazer uma mente que foi adaptada para pensar seja como pobre, seja como classe média. Você precisa pensar como os grandes empresários, os grandes empreendedores e investidores. Isso é fundamental. O equilíbrio emocional, falo também sobre esse tema, como enfrentar os períodos de correções, né? Ano passado tivemos uma forte correção por causa de um cisne negro, a pandemia, né? Em 2008 vivemos também isso, com a crise do subprime americano que assolou as economias mundiais, derrubando todos os mercados. Este ano estamos vendo uma profunda correção na Oi, do início do ano para cá, mais de 50%. Como lidar com tudo isso? Como controlar as emoções, a ansiedade, o estresse? Então a gente fala muito sobre esses temas, vale a pena assistir os vídeos. Quero começar o vídeo de domingo com alguns comentários que vocês me mandaram. Começar pelo Felipe Araújo. Boa tarde, Clóvis. Pode tirar uma dúvida? Que também é de muitos de seus seguidores, no canal no YouTube também, quando você dá o exemplo das empresas muito pequenas de fibra ótica em relação à Oi, que estão abrindo capital na Bolsa, inclusive você citou o André Jakurski, que fez também um comentário sobre essa comparação entre a Oi e essas pequenas empresas. Uma dessas empresas deve estar com o valor aí precificado na faixa de R$ 24, muito superior ao valor das ações da Oi, que estão aí na casa de R$ 1 e pouco. Esses valores de ações podem ser comparados diretamente, já que a Oi tem quase 6 bilhões de ações, já que essas pequenas empresas de fibra ótica não têm essa mesma quantidade de ações. Como você fala a respeito disso? Olha, Felipe, eu vejo que de forma recorrente as pessoas questionam isso aqui no canal. E me permita aí dizer a minha visão, né? Neste momento, quando eu faço essas comparações, o que é que eu estou querendo tentar chamar a atenção de vocês? Sobre o valor das empresas, entendeu? O valor. Então, uma empresa, vamos supor, no valor de, sei lá, de 200 milhões, tem uma ação
a R$ 20, vamos supor. Aí uma outra empresa que tem um valor de 30 bilhões, 40 bilhões, tem a sua ação a R$ 1. Faz sentido para você essa proporção? Uma empresa de 200 milhões tem ação de R$ 20, uma empresa de 30, 40 bilhões tem a sua ação a R$ 1. Faz sentido? Esqueça agora a quantidade de ações, esqueça isso. Ah, mas eu não consigo esquecer. Bom, aí é um problema seu, não é meu. Aí já é um problema seu. Mas nesse momento eu faço essa análise. Eu esqueço a quantidade de ações. Porque nesse momento isso não me interessa. Nesse momento isso não me interessa. O que eu estou comparando é o valor da empresa. Valor. Então eu estou vendo uma empresa de 200 milhões versus uma empresa de 30, 40 bilhões. Eu não consigo achar razoável que a ação dessa empresa de 200 milhões possa estar a R$ 20 e a outra de 30, 40 bilhões está a R$ 1. Não acho razoável. Ah, mas e a quantidade de ações? Esqueça a quantidade de ações. Eu estou olhando o valor. E é assim que eu estou analisando. Ah, mas e a quantidade de ações? A quantidade de ações e na caminhada da empresa, muita coisa pode acontecer. Vai depender da estratégia que ela vai utilizar. Mas na caminhada, muita coisa pode acontecer com essa quantidade. Entendeu? Se você for olhar a Magazine Luiza, em 2015, ela fez agrupamento, depois ela fez sucessivos desdobramentos. Foi a estratégia da Magazine Luiza em 2015. Fez um agrupamento, depois fez sucessivos desdobramentos. Isso pode ser feito pela Oi? Não sei, mas eu estou lhe mostrando que quanto à quantidade de ações, estratégias podem ser feitas. Neste momento, eu não estou preocupado com a quantidade de ações. O que eu estou olhando é o valor. Então, quando eu pego essas empresinhas de fibra ótica e comparo com a Oi, é como se eu estivesse comparando um carro popular, um Gol 1.0, com do outro lado um Porsche, uma Ferrari, uma Land Rover, entendeu? São coisas absurdamente diferentes do ponto de vista de valor. É isso que eu estou olhando. Não sei se isso ajuda você a refletir, mas é o que eu tenho hoje olhado e é o que eu tenho dito. Reflita um pouco sobre isso. Por que eu estou falando isso? Porque preço e valor um dia se encontram. Isso eu já aprendi. Isso eu já aprendi. Preço e valor um dia se encontram. Por hora eu estou olhando o valor. E o preço? O preço um dia vai encontrar o valor. Isso eu sei que vai acontecer. Porque eu já vi isso acontecendo. Entendeu? Muito bem. Um outro assinante do canal, o Mundo da Marcenaria, ele botou: bom dia, mestre, a cada dia fica mais evidente o potencial da Oi. E como você diz, tenha a inquietude do aprendizado, isso é fundamental. Hoje a minha visão é muito clara, o 5G é o futuro. A fibra já é uma realidade aqui em Brasília e essa tecnologia só será possível no Brasil com a Oi, participando do jogo e sendo protagonista. Verdade. Não existe possibilidade do 5G acontecer no Brasil sem a Oi. Por quê? Isso foi dito pelo Rodrigo Abreu, pelo CEO da empresa. Por quê? Por causa da extensão de fibra que a Oi tem. 426 mil quilômetros de fibra. Seja cabos submarinos ou malha nas cidades, né, passando pelas cidades. Então, todo mundo vai precisar da fibra ótica da Oi. Quer 5G, vai precisar da fibra ótica da Oi. E empresa essa que está em expansão. Já é um gigante e está em expansão. A Infraco vai investir nos próximos 4 anos 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. Esse é o investimento da Infraco para os próximos 4 anos. Então estejamos atentos a isso, porque essa receita que vai vir do 5G não está ainda precificada nas ações. A receita do 5G não está precificada nas ações. Lembre-se disso. É outra receita,
Não existe aí nessa estimativa esse cálculo do 5G, pelo menos por enquanto, né? Então ele continua. No YouTube você vem batendo nessa tecla há bastante tempo e recentemente eu vi algumas matérias mostrando esse potencial que o 5G tem e de que isso vai exigir uma grande empresa para dar suporte à execução dos projetos de 5G, sobretudo no ambiente empresarial. É isso aí. O que você está vendo, o que você está percebendo é exatamente isso. Nós vamos ter aí uma forte demanda do universo aí corporativo pelas grandes empresas, pelos grandes players, para dar suporte à realização dos projetos empresariais de 5G. E óbvio, aí serão os grandes players, né? A Oi tem uma vantagem competitiva maior, mas você também tem TIM, Vivo, Claro, que vão estar sendo acessadas por esse público corporativo, né? Por esse universo empresarial, para viabilizar suas estruturas de 5G. Andreus Monteiro. Boa noite, professor. Primeiramente, parabéns pelo modo como transmite as informações do seu canal de maneira clara e bastante profissional e como passa para nós como devemos ter a cabeça de investidor. Sendo assim, deixo minha pergunta de investidor iniciante, mas estudando e acompanhando conteúdos com o senhor. Os preços das ações da Oi caindo podem ser os institucionais, os grandes players, forçando as pessoas físicas a venderem suas ações para ele? Provavelmente. O que a gente assistiu aí esses últimos dias foi uma ação meio que orquestrada, né? A gente assistiu um pouco isso, uma ação um pouco orquestrada, com corretoras ao mesmo tempo fazendo grandes movimentações de venda. Isso assusta os pequenininhos, né? Há uma base de investidores da Oi muito grande, de pessoas físicas, 86%, e despreparados, a grande maioria. Então, isso acaba gerando um efeito manada, né? E a gente viu uma forte queda aí de mais de 20% nas ações na semana que passou. Certamente muitos pequenininhos saíram vendendo seus papéis, alguns com prejuízo, e esses institucionais vão provavelmente depois sair pegando lá embaixo esse preço para fazer novas operações. Isso não é novo, isso não é novidade, isso sempre aconteceu, vai continuar acontecendo. O problema não está nos institucionais, na esperteza deles, o problema está nos investidores, que pisam nessas cascas de bananas, né? Não deveriam mais estar caindo nessas pegadinhas do mercado financeiro, porque elas são rotineiras, né? Luiz Ticelli. Estimado Clóvis, parabéns pela qualidade de suas aulas, disposição em nos direcionar rumo ao conhecimento, conscientização sobre nossas atitudes. Em relação aos ruídos que saem na mídia, exemplo na Money Times essa semana sobre a complexidade do processo de venda do imóvel para os 3 players, me divirto e acho uma ótima oportunidade para aumentar a posição. A priori não temos nenhum fato relevante que faça a ação disparar. A venda para o BTG já era um fato consumado, só mexeria com o mercado se surgisse outro player. Esses rumores que abalam o psicológico de muitos é positivo, criam uma expectativa. O CAD irá pedir os ajustes necessários para que seja aceita a venda. Após feitas, será confirmada a transação. Esse será o grande fato relevante, pois muitos ainda têm medo de que não seja aceito exatamente por conta dos rumores. Eu também acho, Luiz, acredito que será um movimento, vamos assim, de alta, na hora que tivermos aí essa autorização do CAD, né, para que a venda seja concretizada. Então, minha expectativa é essa, que vai ser um forte movimento de propulsão a partir dessa notícia, de que o CAD aprovou finalmente, fez essa aprovação, certo? Bom, queria comentar com vocês uma matéria também que saiu na Exame. Já falamos ontem sobre uma operação de levantamento de recursos que a Oi fez, e saiu uma matéria na Exame que eu achei que vale a pena a gente compartilhar aqui. Oi capta 4,5 bilhões e reduz custo de dívida para seguir com seus investimentos. Foi a melhor matéria que saiu sobre esse tema
a grande maioria foi totalmente negativa, dizendo que era uma coisa ruim, que poderia complicar inclusive a recuperação judicial da Oi. Tocando terror. Mas essa revista, essa matéria da Exame foi um outro tom. Um outro tom. O tom certo, o tom isento, né, insuspeito, né, baseado no fato e não em interpretações maldosas, exatamente para estimular a confusão e o pânico, né? Então, matéria da Oi, ou da Exame, ela saiu dando essa notícia, né? E aí o que é que tínhamos na matéria exatamente? A Oi captou 880 milhões de dólares em senior notes com vencimento para 2026. Isso equivale a aproximadamente 4,5 bilhões de reais. O total é cerca de 10% acima do volume pretendido inicialmente e o custo ficou em 8,75% ao ano, em dólares. O dinheiro levantado vai pagar as debêntures de 2,5 bilhões adquiridas pela Farallon, que foram emitidas pela Oi Móvel e vencem oficialmente agora em janeiro de 2022. E ainda vai sobrar algum para que a Tele possa investir nos próximos anos. O custo dessa operação ficou abaixo dos títulos anteriores, que eram exorbitantes, eram de 12,66% em dólar no primeiro ano e em 13,61% a partir de então. Uma única taxa possível para um negócio em meio a uma recuperação judicial. Então essas taxas são altas por isso, porque o time está na Série B, então ninguém está dando muita bola para ele. Tá? Houve uma importante redução para a empresa, que seguirá com o desafio de manter os esforços de desalavancagem, mesmo após sair do manto sagrado da proteção da justiça contra credores, o que deve ocorrer tão logo forem homologadas e concluídas em juízo as vendas, né, dos seus ativos. O total captado pela Tele supera o montante a ser pago, considerando os juros e encargos, que deve girar entre 3,5 bilhões e 4 bilhões. A diferença a Oi vai usar para uma maior destinação de recursos, desde que o presidente Rodrigo Abreu começou a desenhar um novo plano para a empresa, nessa parte de fibra. A companhia tem atualmente 10,5 milhões de casas passadas com essa infraestrutura, das quais 2,5 milhões estão conectadas, ou seja, já são clientes. O plano é expandir essa capilaridade para 15 milhões de casas passadas até o fim de 2021. O caminho até aqui foi suado, a Oi investiu 15 bilhões em 2019 e 2020. Nos primeiros 3 meses desse ano, o total aplicado somou quase 1,9 bilhão, o que anualizado equivale a manter ou ligeiramente acelerar o ritmo dos últimos 2 anos. De 2016 a 2018, a média anual de investimentos esteve em 5,5 bilhões durante a primeira fase do plano de recuperação. Quando o Rodrigo Abreu assumiu, em janeiro do ano passado, adotou uma postura pouco trivial na gestão de empresas que veio uma reestruturação judicial de dívida. Montou um plano estratégico que é, ao mesmo tempo, a finalização da reorganização dos compromissos com a tutela na justiça. Depois disso, a empresa seguirá com os esforços para melhorar as métricas financeiras. No Brasil, o comportamento padrão das empresas é ir para a recuperação judicial quando não há mais ativos para serem dados em garantia. Para complicar ainda mais, colocam todo o foco em fazer um projeto que as livre do sufoco das dívidas e deixam para pensar na estratégia depois. Rodrigo Abreu foi ousado, como a dívida seguia impagável mesmo após a conversão dos créditos em capital e da primeira etapa, adotou um modelo de separação de infraestrutura e venda de serviços. O desenho não é uma invenção dele, mas é inovador no Brasil, em especial para a rede de fibra. Nas teles celulares, as empresas começam a vender suas torres anos antes, mas faz um movimento raro. Propôs reorganizar os vencimentos com um projeto estratégico. Agora, o sucesso do projeto depende de uma execução de excelência, tanto na frente de atendimento ao cliente, como de infraestrutura. A Oi seguirá minoritária na Infraco, com cerca de 42% do negócio, que é de uma nova venda desse ativo, que deve sair a solução final para uma solução final para
Espera aí que eu me perdi aqui. Para as finanças da empresa. Na frente operacional, o projeto de Rodrigo Abreu prevê crescimento expressivo, uma vez que hoje a receita líquida vai continuar com a Oi, ronda na casa de 8 a 9 bilhões anuais e deve encerrar 2024 entre 14 e 15,5 bilhões. Então, todo esse investimento, né, vem sendo feito, vem sendo capitaneado pelo Rodrigo Abreu, e ele adotou, né, como estratégia o único caminho possível, que era investir e saldar a dívida e, ao mesmo tempo, focar onde ele pode otimizar a receita e a margem de lucratividade. Uma grande transformação, portanto. Antes dele, um único executivo do passado quis seguir esse caminho, mas não durou quase nada, que foi o Francisco Valim. Quando os controladores lhe vetaram o dinheiro, o executivo entendeu que não teria função e foi embora. Nesse sentido, os credores da Oi conseguiram ser mais racionais que os antigos donos. Agora, mais do que nunca, a Oi é uma companhia do futuro. A diferença é que dessa vez eles terão uma direção e um plano. Vamos em frente. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.